damos graças por mais um momento de devocional, por mais um dia, por mais uma semana, por mais uma vez estarmos aqui reunidos, Pai, reunidos em Teu nome. Como é bom todas as manhãs estarmos aqui te louvando, te glorificando, lendo a Tua palavra. Nós temos sede do Senhor. Nós queremos ter cada vez mais relacionamento e intimidade com o Senhor. Por isso, Pai, nós te pedimos, fica conosco, abre os nossos olhos, nossos ouvidos, a nossa alma, para que possamos compreender a Tua palavra, para que possamos estar sensíveis para ouvir a Tua palavra. É o que nós desejamos, para que cada vez mais a gente tenha relacionamento e intimidade com o Senhor. Por isso, nós te agradecemos pela Tua presença e te pedimos, fica conosco, em nome de Jesus. Amém? Amém. Ana. Oi, Vi. Oi, Ana, bom dia, seja bem-vinda. Oi, Fábia. Bom dia. Não, de hoje ele fala assim: a justiça de Deus não falha. Não te indignes por causa dos malfeitores. Nem tenha inveja dos que praticam a iniquidade, pois eles dentro em breve definharão como a relva e murcharão como a erva verde. Salmos 37, 1 e 2. O fato de que o ímpio ou o injusto possa ir bem em alguma coisa ou prosperar em seu negócio não significa que haja aprovação divina. O dia de hoje não representa a eternidade. Não podemos, em nossa limitação, concluir que Deus já tinha agido em justiça, apenas por ver alguém que aos nossos olhos é pecador prosperar. No Sermão do Monte, Jesus nos ensina que Deus faz o sol nascer para todos, para o justo e para o injusto. Isso quer dizer que nesta dispensação, tanto justos quanto injustos podem prosperar ou sofrer. Prosperar não é uma marca pessoal justa, assim como o sofrimento não é uma marca de castigo ao injusto. O que o justo carrega é o selo de Cristo. Deus nos abençoou muitíssimo, e essa bênção é eterna. A obra firmada na cruz não pode ser apagada, e nada pode nos separar do amor de Deus, que foi revelado em Cristo Jesus. Aquilo que hoje parece uma vitória do ímpio não é eterno. Se não houver arrependimento pelas suas obras, ele sofrerá o juízo de Deus. Por isso, não dê lugar à inveja, nem à comparação com o injusto. Viva e descanse na paz da sua justiça em Cristo Jesus. Eu confio na justiça de Deus, apresentada na obra da cruz, e rejeito toda comparação que venha a despertar inveja em mim. Diante das vitórias que o ímpio tem alcançado no presente, a minha vitória é eterna e me foi dada em Cristo. Amém? Eita, a palavra de hoje, né? A justiça de Deus, ela não falha. Ela sempre, ela vai acontecer. A gente sabe disso. A gente sabe que é uma promessa. É uma promessa dele para nós. Ele é o justo juiz. Ele é aquele que sempre vai fazer infinitamente mais. É aquele que vai levar a justiça, né? O texto ele nos chama a descansar em algo que muitas vezes luta contra a nossa lógica. Deus não mede justiça pelo sucesso, por aquele sucesso que é visível. Às vezes nós olhamos ao redor e nós vemos pessoas que agem errado, e as pessoas às vezes estão prosperando, enquanto quem tenta fazer o certo enfrenta lutas. Isso pode gerar, às vezes, revolta, dúvida e até comparação. Mas o Salmo ele vai nos lembrar que hoje não é o fim da história. A prosperidade não é o selo de aprovação. A dificuldade não é sinal de abandono. Jesus ele ensinou que o sol nasce para todos, para os justos e para os injustos. Sempre, sempre, porque esse tempo é de misericórdia, não é de juízo final. Mas a justiça de Deus, ela não é imediata, a justiça de Deus, ela é eterna. O que sustenta o justo não é o que possui, não é aquilo que ele tem, mas quem ele tem.
Quem que ele carrega? Nossa maior vitória não está naquilo que acumulamos, mas no que Cristo já conquistou por nós na cruz. Quando nós confiamos na justiça de Deus, nós soltamos a comparação, nós vencemos a inveja, nós descansamos na certeza de que Ele vê todas as coisas, de que Ele vê tudo. Nada passa despercebido aos olhos do Senhor. Ele continua sendo justo, Ele continua sendo fiel, Ele continua sendo perfeito. Todos os caminhos dele, tudo que Ele faz, Ele é perfeito. A minha vitória é eterna e me foi dada em Cristo Jesus. Se quiser preparo, se quiser vencer, nós temos que estar nessa certeza de que Deus, Ele é o justo juiz e no tempo certo as coisas vão acontecer. No tempo certo, a justiça dele virá, e virá sobre o justo e sobre o injusto. No tempo certo, as coisas irão acontecer. Então, e muitas vezes a dificuldade ela vai nos moldando para alcançarmos a vitória. Aquilo que nós queremos é tempo de preparo. Eu sempre me lembro do azeite. O azeite, para a gente poder provar esse azeite que a gente prova, ela tem que ser esmagada. Então, ela é esmagada, 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 até virar o óleo. O suco de uva, a uva tem que ser esmagada para a gente poder provar o suco. O café tem que ser moído. É um processo que ele tem que sofrer ali para que a gente possa provar o café. Então, a nossa vida também, ela muitas vezes a gente passa por alguns processos para provar depois, lá na frente, o que Deus tem de mais belo para a gente. Então, faz parte para o nosso amadurecimento, faz parte para nós nos tornarmos quem nós devemos ser. Mas, e às vezes a gente acha, né? Mas, peraí, mas e aquelas pessoas que estão prosperando? Não tem a ver. Não tem a ver com isso. Em algum momento, essas pessoas também vão passar por esse justo juiz. Todos passarão por ele. Ninguém ficará impune. Todos passarão. Então, nós temos que olhar só para a nossa vida e deixar que o outro, no momento certo, ele vai passar por esse juízo do Senhor. Amém? Vamos ler Hebreus 6, do 13 ao 20. Quem pode ler? Amém. Bom dia, Vivi. Eu leio. Tá bom. Depois, se alguém quiser preparar, a gente tem Êxodo 1, depois Êxodo 2. A promessa de Deus é imutável. Pois quando Deus fez a promessa a Abraão, visto que não tinha ninguém superior por quem jurar, jurou por si mesmo, dizendo: certamente eu o abençoarei e multiplicarei os seus descendentes. E assim, depois de esperar com paciência, Abraão obteve a promessa. Porque as pessoas juram pelo que lhes é superior, e o juramento, servindo de garantia, põe fim a toda discussão. Por isso, Deus, quando quis mostrar com mais clareza aos herdeiros da promessa que o seu propósito era imutável, confirmou com um juramento. Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu, onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. Amém. Amém. A hora que ele fala aqui, né? Ele fez isso para que, mediante duas coisas imutáveis, nas quais é impossível que Deus minta, nós que já corremos para o refúgio, tenhamos forte alento para tomar posse da esperança que nos foi proposta. É onde ele fala aí de ser justo juiz, né? Ele já, ele não é homem de mentira. Deus, ele não mente, ele é soberano, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele pode todas as coisas. Deus, ao fazer a promessa a Abraão, ele jurou por si mesmo, porque não havia nada maior. Isso não mostra que as suas promessas não dependem de circunstâncias, ou não dependem de pessoas, ou do tempo.
depende apenas da fidelidade de Deus. Temos uma esperança como âncora da alma firme e segura. É o que ele fala aqui no 16, no 19, né? Temos esta esperança por âncora da alma, segura e firme, e que entra no santuário que fica atrás do véu. Depois ele continua, né? Onde Jesus, como precursor, entrou por nós, tendo se tornado sumo sacerdote para sempre, segundo a ordem de Melquisedeque. A esperança em Deus, ela não é frágil, ela não é um desejo vazio, ela é uma âncora. O que uma âncora faz? Quando o navio joga a âncora, faz para quê? Para se fixar. Jesus, ele é a nossa âncora, é aquele que nos mantém firme quando tudo ao redor tenta nos arrastar. A âncora, ela prende o barco ali, né? Então ela fixa. Então o Senhor, ele vem para nos dar essa âncora, para nos fixar, para nos sustentar. Às vezes a promessa pode demorar, mas o atraso não é negação, é preparação. Deus não mente, Deus não falha, Deus não volta atrás. Jesus já entrou no Santo dos Santos por nós. Ele é o nosso sumo sacerdote eterno, aquele que garante que aquilo que Deus prometeu ele cumprirá. Né? Ele vai cumprir, todas as promessas dele, ele vai cumprir. O que fica para nós é em qual promessa que eu preciso voltar a ancorar o meu coração. Em qual promessa que você deixou de acreditar? Que você tirou a âncora, joga a âncora. Acredita, confia que no tempo certo ele vai fazer. O que é que nós precisamos soltar para confiar de verdade? Tira todo o peso, tira toda a dúvida. Você vai voltar a confiar em Deus de verdade, vai voltar a confiar em Deus de forma ancorada ali, eu não saio daqui. Eu vou ficar aqui, porque eu creio que Deus, ele vai fazer. Ele vai fazer. Nós temos que escolher confiar em Deus, mesmo quando a gente não vê. Deus, ele é o Deus do invisível. Que a nossa esperança ela esteja firmada na palavra dele. E que nada nos arranque da promessa dele. Ele é fiel e nós temos que descansar nele. Em nome de Jesus, nós temos que descansar e confiar que no tempo certo ele vai fazer. Alguém quer comentar? Não? Alguém quer ler o Êxodo? Êxodo 1? Não, eu leio aqui. Êxodo 1 e Êxodo 2. Eu sei que a lei está caminhando. A gente terminou Gênesis ontem. Vamos para Êxodo. E aí, Fábio, quer ler? Você leu 2? Eu leio o capítulo 1, você leu 2? Capítulo 2 de Êxodo? Isso. Vou ler Pode o... ser. Tá, obrigada. Deixa eu já abrir aqui. Os filhos de Israel no Egito. São estes os nomes dos filhos de Israel que entraram com Jacó no Egito, cada um com a sua família. Rubem, Simeão, Levi, Judá, Isacar, Zebulon, Benjamim, Dan, Naphtali, Gade e Asser. Todos os descendentes diretos de Jacó foram 70. José, porém, já estava no Egito. Com o tempo, morreram José, todos os seus irmãos... Ô, Fábio, fecha seu áudio um pouquinho, por favor. Está dando microfonia. Com o tempo, morreram José, todos os seus irmãos e toda aquela geração. Mas os filhos de Israel foram fecundos, aumentaram muito, se multiplicaram e se tornaram extremamente fortes, de maneira que a terra se encheu deles. Nesse meio tempo, levantou-se um novo rei sobre o Egito, que não havia conhecido José. Ele disse ao seu povo: eis que o povo dos filhos de Israel é mais numeroso e mais forte do que nós. Vejam, precisamos usar de astúcia para que esse povo, para que não se multiplique, e para evitar, em caso de guerra, que se alie aos nossos inimigos, lute contra nós e saia da terra. E os egípcios puseram sobre eles feitores de obras para os afligir com um trabalho pesado. E assim, os israelitas construíram para Faraó as cidades celeiros de Pitom e Ramsés. Mas quanto mais os afligiam, tanto mais se multiplicavam e tanto mais se espalhavam, de maneira que os egípcios se aquietavam por causa dos filhos de Israel.
Então, os egípcios, com tirania, escravizaram os filhos de Israel. Lhes amargaram a vida com dura servidão. Preparar o barro, fabricar tijolos e fazer todo tipo de trabalhos no campo. Todo esse serviço lhes era imposto com tirania. Quando vocês servirem de parteiras mulheres hebreias, verifiquem se é menino ou menina. Se for menino, matem. Se for menina, deixem de ver. As parteiras, porém, temeram a Deus e não fizeram o que o rei do Egito lhe havia ordenado. Pelo contrário, deixaram viver os meninos. Então o rei do Egito chamou as parteiras e perguntou: por que vocês fizeram isso e deixaram viver os meninos? As parteiras responderam a Faraó: é que as mulheres hebreias não são como as egípcias, são vigorosas e dão à luz antes que a parteira chegue. Deus foi bom para as parteiras, e o povo aumentou e se tornou muito forte. E porque as parteiras temeram a Deus, ele lhes constituiu família. Então o Faraó deu ordem a todo o seu povo, dizendo: joguem no rio Nilo todos os meninos hebreus que nasceram, enquanto as meninas deixam viver. Entendeu? 2? Sabe? Peraí que já tô só pondo aqui, pronto. Nascimento e educação de Moisés. Foi-se um homem de casa de Levi, e casou com uma descendente de Levi. E a mulher concebeu e deu à luz um filho, e vendo que era formoso, escondeu-o por 3 meses. Não podendo, porém, escondê-lo por mais tempo, tomou um cesto de junco, calafetou-o com betume e piche, e pondo nele um menino, largou-o no carriçal à beira do rio. A irmã do menino ficou de longe para observar o que lhe haveria de suceder. Desceu a filha de Faraó para se banhar no rio, e as suas donzelas passeavam pela beira do rio. Vendo ela o cesto no carriçal, enviou a sua criada e o tomou. Abrindo-o, viu a criança, e eis que o menino chorava. Teve compaixão dele e disse: este é menino dos hebreus. Então disse sua irmã, a filha de Faraó: queres que vá chamar uma das hebreias, que sirva de ama e te crie a criança? Respondeu-lhe a filha de Faraó: vai. Saiu, pois, a moça e chamou a mãe do menino. Então lhe disse a filha de Faraó: leva este menino e cria-no. Pagar-te-ei o teu salário. A mulher tomou o menino e o criou. Sendo o menino já grande, ela o trouxe à filha de Faraó, da qual passou ela a ser filho. Esta lhe chamou Moisés e disse: por que das águas o tirei? Naqueles dias, sendo Moisés já homem, saiu a seus irmãos e viu os seus labores penosos, e viu que certo egípcio espancava um hebreu, um no seu povo. Olhou de um outro lado e, vendo que não havia ali ninguém, matou o egípcio e o escondeu na areia. Saiu no dia seguinte e eis que 2 hebreus estavam brigando. E disse ao culpado: por que espancas o teu próximo? O qual respondeu: Quem te pôs por príncipe e juiz sobre nós? Pensas matar-me, como matastes o egípcio? Temeu, pois Moisés lhe disse: com certeza o descobrirão. Informado desse caso, procurou Faraó matar o Moisés. Porém, Moisés fugiu da presença de Faraó e se teve na terra de Midian, e assentou-se junto a um poço. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram a tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu, e deu de beber ao rebanho. Tendo elas voltado a Real, seu pai, este lhe perguntou: por que desciste hoje mais cedo? Responderam elas: um egípcio nos livrou.
das mãos dos pastores, e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. E onde está ele? Disse às filhas: por que deixaste lá o homem? Por que deixaste lá o homem? Clamai, clamai-o para que coma o pão. Moisés consentiu em morar com aquele homem, e ele deu a Moisés sua filha Zípora, a qual deu à luz a um filho, a quem ele chamou Gerson, porque disse: sou peregrino em terra estranha. Decorridos muitos dias, morreu o rei do Egito. Os filhos de Israel gemiam sob a servidão, e por causa dela clamaram, e o seu clamor subiu a Deus. Ouvindo Deus o seu gemido, lembrou-se da sua aliança com Abraão, com Isaque e com Jacó. E viu Deus os filhos de Israel, atentou para a sua condição. Amém. Olha só, né? Quando Deus transforma opressão em propósito, né? Os filhos de Israel no Egito, depois do nascimento de Moisés, a gente começou ali, Êxodo aqui, né? O povo de Israel, ele crescia, o medo tomou conta do coração de Faraó, né? O que era sinal de bênção passou a ser visto como uma ameaça. O inimigo sempre tenta destruir aquilo que Deus está fazendo crescer, mas quanto mais o povo era oprimido, mais se multiplicava. O plano de Deus, ele não pode ser interrompido por decreto humano. As parteiras, a mãe de Moisés, a sua irmã e até a filha de Faraó, todos foram instrumentos de Deus. Olha a ordem que as parteiras receberam: matem todos os meninos. E elas não temeram a Deus, falaram: não vou matar. Aí quando o Faraó pergunta, elas falam: não, as mulheres hebreias, os filhos nascem antes das parteiras chegarem. Aí o que o Faraó faz? Joga todo mundo no rio. Todas as crianças, todos os bebês no rio. Né? Aí Moisés, a gente conhece a história, né? Também está no sexto, e acolhido aí pela filha de Faraó, né? Moisés nasceu sob a sentença de morte, já sob a sentença de morte, mas ele foi guardado por Deus. Aquilo que deveria destruí-lo se tornou o caminho da sua preservação. Deus transforma medo em livramento, Deus transforma dor em preparação, perseguição em chamado. Antes de libertar uma nação, Deus forma um libertador. Talvez nós estejamos vivendo um tempo aí de pressão, de silêncio, de injustiça, mas o céu não está parado. Deus está preparando algo maior do que eu, do que você imagina. Deus sempre está preparando a nossa história. Nós não sabemos o que vai acontecer amanhã, nós não sabemos o que vai acontecer semana que vem, mês que vem, ano que vem, mas Deus já está preparando o nosso amanhã. O amanhã pertence a Ele, nosso futuro pertence a Ele, e Ele já está preparando. E a pergunta que fica para nós é: onde que você tem visto oposição, mas também tem sinais de cuidado de Deus? Nós sempre vemos o cuidado de Deus nas coisas. Eu sempre falo, quem me acompanha já há um tempo, sabe que eu sempre falo assim, né? Em tudo dai graças. Porque às vezes o carro quebra, mas às vezes é Deus nos livrando de algo e só quebra o carro de quem tem. Mesmo assim, a gente tem que dar graça, porque eu tenho um carro. Todas as dificuldades que nós passamos, nós sempre temos que olhar sobre uma outra perspectiva. Será que não é um livramento? Ou será que não é Deus nos preparando para algo maior? Que área da sua vida precisa ser entregue ao tempo e ao propósito de Deus? O que você precisa entregar para Deus hoje? Falar: Deus, eu estou aqui no tempo de preparação, mas eis-me aqui, me prepara. Me prepara para viver esse novo tempo que o Senhor tem para mim. Eu estava no treinamento de intercessão com a pastora Dani sábado, e ela dizia, né, que o jejum, quando nós fazemos jejum, é para nós estarmos, nossos filhos estar sensíveis à voz de Deus, para que a gente possa ouvir qual é o direcionamento de Deus, o que Ele quer, o que Ele quer de nós, o que Ele quer que nós façamos, qual é o direcionamento que Ele vai nos dar. Então, quando a gente está em jejum, com o nosso corpo físico, jejuando, é porque o nosso corpo seja mais sensível, nosso espírito seja mais sensível para ouvir a voz de Deus, para ouvir aquilo que Ele tem para nós.
qual é o tempo que ele quer, o que ele está nos preparando, qual o caminho que ele quer que a gente siga, o que ele quer que a gente faça. E quando a gente está sensível à voz de Deus, a gente vai ouvir. Às vezes você ouve alguém falando uma resposta interessante para você, às vezes é uma música, às vezes é um testemunho, e aquilo vem de encontro para você, vem ali como resposta para você. A gente sempre vai estar sensível para ouvir o que Deus tem para nós, porque nós vamos estar preparados para isso. Então, se for necessário, jejue, para que Deus ele te mostre o que Ele quer que você faça. Qual é o direcionamento? Nós temos que confiar no agir dele, mesmo quando a gente não entende. Mas, às vezes, transformar as nossas lutas em testemunhas, minhas dores em preparação para o propósito que Deus tem para nós. Que a gente nunca perca a fé em Deus, que Deus faz caminhos onde não há, não há, pode haver dificuldades, mas há a presença dele. Né? Pode ali existir caminhos tortuosos, mas que vai nos levar à presença dele, levar ao propósito que ele quer para nós, aquilo que ele deseja para nós. Nós temos uma certeza de que o que ele quer para a nossa vida, a vontade dele é boa, perfeita e agradável. Então, que a gente possa estar atento para identificar e ver aquilo que o Senhor tem para nós. Amém? Vamos para Salmos 40? Alguém quer comentar? Não? Salmos 40, se você lê, Antônio, consegue ler? Consigo. Bora. O cântico do louvor e o pedido de ajuda. Esperei com paciência pelo Senhor, ele se inclinou para mim e me enviou quando clamei por socorro. Tirou-me de um poço de perdição e de um atoleiro de lama. Colocou os meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos e me pôs nos lábios um cântico novo, um hino de louvor ao nosso Deus. Muitos verão essas coisas e temerão e confiarão no Senhor. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitas, Senhor Deus meu, as maravilhas que tem operado, e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anuncio a deles e deles fala, mas não mais do que se pode contar. Sacrifícios e ofertas não quisestes, abristes os meus ouvidos. Holocaustos e ofertas pelo pecado requeres não requeres atenção. Eu disse, eis que aqui estou. No rolo do livro está escrito o meu respeito. Agrade-me fazer a tua vontade, ó Deus, o meu e a tua lei está dentro do meu coração. Proclamarei as boas novas de justiça na grande congregação. Jamais serei os lábios, tu sabes, o Senhor. Não ocultei no meu coração a tua justiça. Proclamei a tua fidelidade e a tua salvação. Não escondi da grande congregação a tua grande e a tua verdade. Não retenha de mim o Senhor as tuas misericórdias, que a tua graça e a tua verdade sempre me guarde. Não
encontrais os males que me cercam, e as minhas iniquidades que alcançarão, tantas que me impede a visão. São mais numerosos os que cabelos de minha cabeça, e o coração desfalece. Agrada o Senhor. Em mim livra, apressa o Senhor. Em mim socorre e me socorre. Que seja envergonhados e cobertos de vexames todos os que buscam, tira minha vida, retrocede e cubra de vergonha o que se alegram com o meu mal, sofra perturbação por causa da sua vergonha. Aqueles que me dizem bem feito, exaltem a ti, se alegrem todos os que se buscam, os que amam a tua salvação. Diga sempre, Senhor, seja engrandecido. Eu sou pobre e necessito, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demoras, ó Deus meu. Amém. 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 Que lindo, né? Salmos 40, que ele fala assim, ele é um cântico e um pedido de ajuda. É um salmo que é o retrato de alguém que esperou com paciência no Senhor, que foi ouvido. Davi, ele nos lembra que Deus não ignora o clamor daquelas pessoas que são sinceras, o clamor do sincero. Tirou-me de um poço de perdição, de um atoleiro de lama, firmou os meus pés sobre a rocha. É o que está no Salmos 40.2, aqui no verso 2. Tirou-me do poço da perdição, de um atoleiro de lama, colocou meus pés sobre uma rocha e firmou os meus passos. O poço representa tempos de confusão, tempos de dor, tempo de cansaço, tempos de sensação de estar preso. Mas Deus não apenas nos tira do poço, Ele nos coloca em um lugar firme, Ele nos dá um novo cântico. O louvor, ele nasce depois do livramento, mas também fortalece a fé enquanto nós esperamos. Deus se agrada mais de um coração obediente, mais de um coração rendido, do que de sacrifícios vazios. O verdadeiro culto é confiar e permanecer fiel em Deus. Nós precisamos confiar e permanecer fiel. Olha o que ele fala aqui no finzinho, né? Ele nos pede para regozijar-se nele. O que significa isso? Exultem em ti e se alegrem todos os que buscam, os que amam a tua salvação. Digam sempre, o Senhor seja engrandecido. Eu sou pobre e necessitado, porém o Senhor cuida de mim. Tu és o meu amparo e o meu libertador. Não te demores, ó Deus meu. Olha o clamor que ele fala. E aí, tem uma parte que ele fala também, sofra perturbação por causa da sua vergonha. Aqueles que me dizem bem feito, bem feito. Olha aí, o ensinamento para a gente aí. Nunca diga bem feito, né? Mas busque no Senhor, seja engrandecido, esteja esteja sempre no cuidado do Senhor. O Senhor, Ele nos vê. E não importa se é rico, se é pobre, se é, né? Não importa quem é. O Senhor vê, o Senhor cuida, o Senhor, Ele cuida de todos. Ele é aquele que está cuidando, Ele é o nosso libertador. E Ele é aquele que está olhando e cuidando de nós. O que nós temos que observar, que nós temos que nos atentar, é de que poço que Deus te tirou. De que poço que Deus te tirou, que poço você estava e Deus foi lá e te tirou desse poço. Talvez um poço da vergonha, talvez um poço da confusão, talvez um poço de dor, talvez um poço de burnout, de ansiedade. Mas que poço era esse? Onde que você estava preso?
Que poço era esse que você estava preso e que Deus te tirou? Ou precisa te tirar, ou ainda precisa te tirar. Que poço que você está sentindo? Talvez um poço de solidão, talvez um poço de amargura, talvez um poço de depressão, eu não sei. Que poço que Deus precisa te tirar? Em que área você precisa aprender a esperar com confiança? Espere com confiança no Senhor, porque Ele é o seu amparo, Ele é o seu libertador. Ele não se demora para te socorrer. Ele é aquele que vai estar. Nós temos que esperar no Senhor, mesmo quando parece que está demorando. Nós temos que crer que o tempo dele é perfeito. Ele coloca os nossos pés sobre a rocha, ele tira os nossos pés da lama e coloca na rocha. Ele renova a nossa fé, ele põe um novo cântico nos nossos lábios. Ele que nos sustenta, é ele que faz florescer, é ele que pode nos tirar desse poço. Se você estiver vivendo um poço, se você estiver se sentindo preso em alguma dor, em alguma dificuldade, creia que ele pode te tirar. Ele pode te mostrar a luz, ele pode te mostrar um novo lugar onde nós não conhecemos, onde nós não conseguimos ver, mas ele consegue. Ele consegue. Então, assim, ele consegue ver, ele consegue tirar, ele consegue restaurar. Amém? Alguém quer comentar? Alguém quer fazer algum pedido de oração? Viu? Gostei do 4. Ele é lindo, o salmo inteiro, né? Mas o 4 é bem o que você falou. Bem-aventurado é aquele que põe no Senhor a sua confiança e não se volta para os arrogantes, nem para os que seguem a mentira. São muitos. Senhor, Deus meu, as maravilhas que tenho operado e também os teus desígnios para conosco. Não há ninguém que possa se igualar a ti. Eu quisera anunciá-las e deles falar, mas são mais do que se pode contar. Então, a nossa confiança tem que estar sempre no Senhor mesmo, que Ele vai fazer. Por mais difícil que seja, Jesus continua no barco, né? Temos que continuar crendo e tendo fé. Sei. Bem-aventurado aquele que põe no Senhor a sua confiança. Quando a gente confia no Senhor plenamente, tudo pode acontecer. A gente sabe que Ele é aquele que faz renascer, Ele é o Deus dos mortos, Ele é o Deus que faz todos os milagres. Né? A gente vê algumas histórias aí que Deus é aquele que vem e traz a ressurreição, traz vida, traz saúde, traz renovo. Então, que Ele possa ser essa vida, que Ele possa ser esse renovo. Alguém quer fazer algum pedido de oração? Não? Então, eu vou orar, tá? Vou fechar a câmera aqui, o computador fechado. Ah, Paizinho querido, Paizinho amado, como é bom estar na tua presença. Como é bom estar com o coração cheio de gratidão pela vida, pelo fôlego, pelo cuidado diário, pela tua fidelidade, a tua fidelidade que se renova em cada manhã. Como é bom estar na tua presença, Pai. Como é bom ouvir a tua palavra, como é bom aprender através da tua palavra. A tua palavra ela é viva, ela é eficaz, ela fala conosco. Todos os momentos que a gente lê, a gente tem aprendizado em cada livro, em cada capítulo, em cada versículo. Te agradeço, Pai, te agradeço por cada leitura, por cada dia estarmos aqui na tua presença. Pai, nós temos um caderno de oração, onde tem tantos nomes aqui. O Senhor conhece todos os nomes que estão escritos nesse caderno de oração. O Senhor conhece todos os pedidos que estão aqui. Eu não sou capaz de dizer todos os nomes, mas o Senhor sabe. Porque eu creio que cada nome que foi escrito nesse caderno, ele foi escrito no livro da vida. Senhor, visita agora cada pessoa enferma, cada pessoa cansada, cada pessoa enfraquecida, cada pessoa que precisa de saúde, que precisa de restauração. Toca com teu poder restaurador, traz cura ao corpo, traz cura à mente. Pai, o Senhor conhece todas as pessoas, a irmã da Samara, a Aline, cura, Senhor. Vem com a tua cura, ela que tem 3 filhinhos, Pai, precisa da cura desse câncer. Pai, cura o pai da Tânia, cura o pai do Guto, a família da Maria, lá em Caruaru, Pai, vem com a tua
tuas bênçãos sobre a família da Maria, traz cura, cura para a alma, cura para o corpo, cura para o espírito, traz cura, Pai. Pai, traz cura para a família da Chile, essa família que sofre com essa doença rara, mas não existe doença rara para o Senhor, que é o dono de todas as coisas. O Senhor é aquele que pode dar alívio, o Senhor é aquele que pode curar. Pai, traz alívio, traz um renovo. Pai, traz cura para a sogra e para a mãe da Laudete. Traz cura, Pai, para todos aqueles que têm necessidade, que estão sofrendo. Onde há diagnósticos, que o Senhor venha com a esperança, que o Senhor venha com um renovo. Onde há medo, Pai, coloca paz. Em nome de Jesus, seja feita a tua vontade de cura, de restauração. Ah, Pai, são tantos pedidos de oração, são tantos pedidos por cura, cura física, cura da alma. São tantos pedidos de portas de emprego, Pai, de provisão. Que o Senhor possa abrir portas de trabalho. O trabalho que ele significa sustento para a sua família, significa dignidade. Que aqueles que estão aguardando oportunidades, Pai, eles sejam surpreendidos com respostas do céu. A Rose, filha da Fran, o irmão do Beto, Pai. Que o Senhor possa vir com portas abertas, que seja uma semana onde eles sentirão o cuidado do Senhor. Entrevistas acontecerão, processos seletivos estarão de portas abertas. Remove, Pai, toda escassez, toda ansiedade, todo desânimo. Que cada casa possa experimentar a provisão, a honra, a estabilidade. Ah, Pai, obrigada. Obrigada, Senhor, porque mesmo antes de ver, eu já te agradeço. Obrigada pelas pequenas vitórias. Obrigada pelas grandes conquistas. Até pelos processos que estão nos moldando. Obrigada por cada pessoa aqui presente nessa manhã, Pai. A Fran, o Antônio, a Fábia, a Maria Mirielle, a Alessandra, a Magali, a Ana Maria. Ah, Pai, eu declaro que este dia será marcado pela tua paz, pela tua direção. Eu declaro portas abertas, eu declaro livramentos, eu declaro boas notícias, milagres inesperados. Nada faltará, nada quebrará, nada me faltará sobre a graça do Senhor. Sobre a graça do Senhor, eu declaro portas abertas na vida de cada irmã que está aqui comigo nesta manhã. Negócios irão acontecer, pedidos, encomendas, clientes novos, portas serão abertas. Ah, Pai, hoje será um dia de respostas, hoje será um dia de encontros, hoje será um dia de proteção, de bênçãos. O Senhor vai à nossa frente, endireitando caminhos, renovando forças. O Senhor vem com toda a provisão que cada um de nós precisamos, Pai. Pai, abençoa os nossos maridos, o marido da Fábia, o marido da Fran, o meu marido. Pai, que o Senhor possa abençoar os filhos, as famílias, a família da Maria Muriel, a família da Magali, a filha da Magali, as filhas da Alessandra, o marido da Ana Maria, o filho da Ana Maria, as filhas da Fran, o filho da Fábia. Que o Senhor possa ser aquele que vem e abençoa, guarda, protege os nossos carros, que os anjos do Senhor estejam ao redor dos nossos carros, das motos, de quem tem moto. Ah, Pai, que o Senhor seja aquele que vem com um renovo em cada amanhecer, que os anjos do Senhor estejam protegendo a nossa casa, o nosso trabalho, os nossos veículos, que os anjos do Senhor venham com a tua proteção, venham com o teu cuidado. Pai, eu te peço pela nossa igreja, abençoa cada ministério, abençoa cada líder, cada voluntário, abençoa cada pessoa que congrega nas nossas igrejas, que o Senhor possa abençoar aqueles que estão à frente de cada ministério, livra de todo mal, livra de toda perseguição, livra de toda mentira, que o Senhor seja aquele que guarda, que é o provedor. Ah, Pai, vem com livramento. Pai, de modo especial, eu te peço por todos os nossos pastores, eu te peço pelo pastor André Valadão, que o Senhor possa vir
vir sobre ele, que o Senhor possa vir proteger de toda mentira, de toda calúnia, de toda fofoca. Pai, eu declaro que a nossa casa é abençoada, que a nossa família é guardada, eu declaro que a nossa saúde é restaurada, eu declaro que as nossas necessidades são supridas, que a paz de Deus reina sobre nós. Pai, que nós possamos viver uma semana de milagres, uma semana de sobrenatural, uma semana de portas abertas, de boas notícias, de cura, de provisão, de alegria. Que o favor do Senhor nos envolva cada um de nós. E que cada dia dessa semana seja marcado pela tua presença, Deus. É o que nós te pedimos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Amém. Deus abençoe, gente. E até amanhã. Amém. Até amanhã.